Para olhos leigos, essas peças parecem prontas para serem sucateadas. Afinal de contas, todas elas apresentaram fraturas. Mas, para alguém que entende de análise de peças fraturadas, elas contam uma importante história sobre como e por que falharam. Isso é importante, porque entender como e por que uma peça fratura é o primeiro passo para a prevenção de fraturas do mesmo tipo. E reduzir falhas significa redução de gastos com tempo fora de serviço, mão de obra e o próprio custo das peças. O propósito deste programa é ajudá-lo a entender como examinar peças fraturadas, identificar o tipo de falha e entender o que causou a fratura. Aprendendo a fazer isso, você será capaz de prevenir futuras falhas do mesmo tipo. Vamos iniciar analisando as causas de fratura dos eixos trativos. Eixos trativos quebram devido a 4 motivos: quebra por choques de carga severa, fadiga, patinamento e problemas de lubrificação. As quebras por choque de carga são os mais fáceis de identificar. Vou explicá-los primeiro. Um choque de carga, para uma composição de carregamento, é similar a um choque de carga neste lápis. Os choques de carga são muito rápidos e, se forem graves, podem causar uma fratura instantânea. Mas, se o choque não for tão severo, a peça pode apenas trincar ou ficar danificada e vir a apresentar a fratura mais tarde por fadiga. A maior parte dos componentes que quebram instantaneamente são fáceis de identificar porque a parte danificada normalmente fica visivelmente aparente. Entretanto, algumas vezes, a falha fica escondida por outro defeito. Estas peças do eixo de dupla velocidade, por exemplo, apresentam danos por choque de carga devido à troca incorreta de marchas. Mas a rugosidade cristalina está escondida pelo desgaste secundário dos fragmentos do metal. Vamos falar agora de choques de carga em semi-eixos. Quando um semi-eixo é submetido a um choque de carga por torção, ele pode romper de diversas formas e ângulos diferentes. Quando um semi-eixo se rompe num ângulo como este, dizemos que ele teve uma ruptura por choque de tensão. Este semi-eixo, por exemplo, rompeu-se num ângulo aproximado de 45 graus e tem a rugosidade cristalina típica de um rompimento por choque de tensão. Algumas vezes, um choque de carga por torção produz uma quebra com superfície plana. Esta é chamada fratura em corte. A maioria das fraturas em corte são identificadas pela aparência marcada do metal. Algumas vezes, o semi-eixo tem sinais de ambos, fratura em corte e choque de tensão. Este semi-eixo tem uma seção levemente angulada com uma rugosidade cristalina, típica da fratura por choque de tensão. Mas também tem outra seção com marcas no metal, que são típicas da fratura em corte. O tipo de corte mostrado nesse exemplo vai no sentido do comprimento da haste. Ele é chamado de corte longitudinal. Tanto o corte longitudinal como o choque de tensão são causados por choque de carga por torção. Se o eixo sofrer um choque de forças de torção e flexão numa seção estruturada, a superfície da quebra é geralmente plana e áspera. No caso desse pinhão, quando o conjunto sofreu o choque de carga, as forças recaíram na parte dentada menos estruturada, causando a fratura plana e áspera. Vamos parar um minuto agora e revisar o que aprendemos sobre quebras por torção em semi-eixos. Antes de mais nada, a forma mais fácil de se identificar uma quebra por torção é procurando por uma superfície rugosa e cristalina. Esse tipo de superfície é característica da maioria das quebras por choque de carga. A exceção a essa regra são semi-eixos que sofrem cortes instantâneos por carga de torção pura. Neste caso, a superfície normalmente aparece marcada. Algumas vezes, a superfície tem sinais de ambos, corte e choque de tensão. Um semi-eixo que sofreu um choque de carga numa seção reforçada normalmente quebra com uma superfície plana e áspera. Como eu mencionei, nem todos os choques de carga causam uma quebra instantânea. Algumas vezes o choque apenas trinca ou danifica o componente. Quando isso acontece, a trinca ou o dano enfraquecem o metal e criam tensões localizadas que levam ao desgaste e à eventual quebra. Isso nos leva para o nosso segundo motivo de quebra, a fadiga.
Quebras por fadiga requerem repetidas aplicações de carga em excesso para quebrar o componente. Como o componente é continuamente carregado por forças excessivas, o metal enfraquece gradualmente até que a fratura ocorra. É como esse fio máquina. Dobrando-o uma vez, ele não quebra, mas aplicando sucessivas cargas em excesso, ocorre a fadiga e, eventualmente, a quebra. Basicamente, existem 4 tipos de fadiga que causam a quebra de peças. São elas: de superfície, por rotação e flexão, fadiga de raiz e de torção. Vamos iniciar pela fadiga de superfície. A fadiga de superfície no diferencial é devido à sobrecarga na engrenagem. Existem vários tipos e estágios de fadiga de superfície, e na maioria resultam em lascas quebradas dos dentes, como vemos nesta engrenagem. Este dente de engrenagem, por exemplo, mostra os efeitos típicos da falha chamada de trinco de flanco. A trinca de flanco é normalmente associada à sobrecarga. No início da trinca de flanco, normalmente percebemos trincas longitudinais, como estas, ao longo do dente da engrenagem. Sendo o metal exposto à fadiga, os dentes começam a partir. O segundo tipo de fadiga é chamado de fadiga de rotação e flexão. As quebras devidas a fadigas de rotação e flexão ocorrem quando a haste gira sob torque excessivo e é também submetida a forças de flexão. Quando uma haste quebra por fadiga de rotação e flexão, a fratura normalmente mostra ao menos uma das 3 marcas características. A primeira destas marcas é chamada de marca de praia. As marcas de praia indicam os estágios de fadiga que ocorreram antes da quebra instantânea da seção. A marca começa na área de fragilidade inicial e progride para a área cristalina áspera, marcando a área de rompimento do metal quando ele foi enfraquecido pela fadiga. Normalmente, essa área áspera pode ser usada como nossa segunda marca característica da quebra por fadiga de rotação e flexão. Veja que, quando uma haste se quebra devido à fadiga de rotação e flexão, a área cristalina áspera da fratura está muitas vezes rebaixada, como neste conjunto. A nossa última marca característica da fadiga de rotação e flexão é similar às marcas de praia e a chamamos de ranhura. As ranhuras variam no tamanho, mas normalmente começam na borda da fratura, em direção ao centro. Entretanto, se um pinhão sofre uma quebra por fadiga de rotação e flexão, a quebra provavelmente terá uma forma cônica com linhas circulares na direção do centro da haste. Uma outra quebra por fadiga, que normalmente tem marcas de praia, é específica das engrenagens e é chamada de fadiga de raiz. As quebras por fadiga da raiz normalmente têm marcas de praia que começam perto ou na base do dente. Estas marcas normalmente começam onde o dente foi quebrado ou danificado por um choque de carga instantâneo. O último tipo de fadiga é similar à fadiga de rotação e flexão, mas não envolve a força de flexão. É chamada de fadiga de torção. Como na maioria dos casos de quebras por fadiga, quebras por pura fadiga de torção normalmente têm marcas de praia e ranhuras. Entretanto, se a fadiga de torção ocorrer numa haste dentada, a fratura pode não ter as marcas de praia e ranhuras típicas. Ao invés disso, esse tipo de haste normalmente se quebra quando as linhas radiais formam uma estrela. Antes de passarmos para a quebra por patinamento, vamos revisar as características das diferentes fadigas. O primeiro tipo de fadiga que estudamos foi fadiga de superfície. Existem vários graus de fadiga de superfície, mas todos resultam em quebra de partes da superfície. Uma leve variação dessa regra é a condição chamada de trinca de flanco, que é notada inicialmente pela presença de trincas longitudinais de tensão na face do dente. Ao continuar sendo enfraquecido, o dente se quebra como estes. Em seguida, aprendemos que a fadiga de rotação e flexão, a fadiga de raiz e a fadiga de torção, todas têm marcas de praia ou ranhuras, que mostram como a fadiga progride no metal. Sempre que uma quebra tem marcas de praia ou ranhuras, a fadiga teve participação na causa da quebra. Eu também mencionei que hastes dentadas, sujeitas à fadiga de torção, normalmente quebram com linhas radiais que se espalham em direção do centro da haste em forma de estrela. O próximo tipo de quebra em eixos de roda ocorre quando o patinamento excessivo danifica componentes do diferencial. Quando um veículo faz uma curva,
As rodas devem girar em velocidades levemente diferentes, porque a roda externa tem que percorrer uma distância maior que a roda interna. Os diferenciais são desenhados para permitir esse tipo de diferença de velocidade, mas quando as diferenças são excessivas, como quando uma roda está patinando, os satélites do diferencial giram em RPMs muito diferentes na cruzeta. Satélites que giram muito rápidos por muito tempo não recebem lubrificante suficiente para fazer a troca de calor necessária e, eventualmente, acabam danificando a haste da cruzeta. Em alguns casos, os satélites ficam tão quentes que eles se fundem às hastes da cruzeta, arrancando-as das mesmas. Esse tipo de dano pode ocorrer ainda mais rápido se o diferencial estiver com pouco lubrificante, o que nos leva à última causa de quebra do eixo trativo: problemas de lubrificação. A lubrificação é vital para todo rolamento e engrenagem. Ela remove o calor e a sujeira, enquanto cria uma camada de lubrificação entre todas as peças que se movem. Uma lubrificação adequada assegura que os componentes Arvin Meritor tenham a mesma performance aos 700 mil quilômetros, da mesma forma que aos 7 mil quilômetros. Frequentemente, as falhas de lubrificação são facilmente percebidas. Quando o eixo fica sem lubrificante, não demora muito para uma quebra como esta ocorrer. Deixe-me dar um exemplo de como isto pode acontecer. A lubrificação do eixo pode estar baixa por causa de um vazamento no retentor do pinhão. Muitos retentores de pinhão são danificados por instalação incorreta ou descuidada. Deslizar um retentor do pinhão numa parte áspera da haste ou usar um retentor numa haste arranhada ou marcada pode causar uma marca no retentor como esta. Mesmo tão pequeno, esse arranhão pode causar um vazamento de lubrificante. Se você suspeitar de um defeito no retentor, é muito importante não danificá-lo na hora da remoção. Retentores danificados durante a remoção, como este, anulam a possibilidade de análise. Também é importante lembrar que todos os retentores de peão da Arvin Meritor são pré-lubrificados, portanto, eles podem respingar um pouco quando em uso. Se isso acontecer, enxugue o vazamento visível e inspecione-os regularmente para ter certeza de que o respingamento tenha parado. Vamos ver algumas outras falhas de lubrificação. Se o eixo tiver lubrificante inapropriado ou lubrificantes com falta de aditivos, defeitos como este podem acontecer. Esta coroa tem um aspecto típico de pé de corvo, específico de eixos com lubrificantes inapropriado ou com falta de aditivos. Marcas como essa não aparecem rapidamente, mas normalmente continuam piorando até provocar a quebra dos dentes. Enquanto falamos de eixos trativos, vamos falar sobre danos nos rolamentos. Rolamentos são danificados por duas razões básicas: problemas de lubrificação e ajustes errados. Rolamentos danificados por falta de lubrificação normalmente são fáceis de identificar. Sem lubrificação adequada, não demora muito para o rolamento ficar como este. Rolamentos expostos ao contato com lubrificantes inapropriados ou contaminados, ou ainda carga excessiva por ajuste mal feito, sofrerão fadiga prematura. A maioria das fadigas dos rolamentos é de superfície. Este rolamento é um bom exemplo. Você pode ver que o material está marcado. E em alguns lugares, o metal já está soltando flocos. Neste, a causa foi extrema sobrecarga. Isso cobre todas as áreas de fratura nos eixos trativos.